extinção. Vamos dar seguimento ao nosso programa. Vou agora convidar o Dr. Fernando Gueleng, secretário executivo da Associação Científica de Angola, para a apresentação do relatório do ProSan Angola. Portanto, estamos aqui a preparar as condições técnicas para que se possa apresentar este relatório. Devo lembrar que estamos a chegar no fim da primeira parte do programa desta Conferência Científica Nacional sobre os SANs de Angola. Depois vamos entrar para a segunda parte, que é uma parte ou um período mais científico, que, como já o disse anteriormente, será preenchido com a apresentação de dois painéis. O primeiro, os SAN e seus aspectos históricos, sociais e económicos, e o segundo painel, os direitos dos SAN e as políticas de sustentabilidade. Portanto, vários temas dentro destes painéis vão preencher a vertente científica desta Conferência Científica Nacional sobre os SAN de Angola, a vida, civilização e direito ao desenvolvimento. Já estão criadas as condições, então vamos para a apresentação do relatório do ProSan pelo Dr. Fernando Gueleng, secretário executivo da Associação Científica de Angola. Gueleng. Muito obrigado a todos. Muito bom dia, nossos convidados. Bom dia a todos. Estamos muito felizes pela vossa presença e, em função do tempo, eu vou primeiro apresentar o relatório e depois vou apresentar de forma de slide algumas imagens onde mostra o percurso da nossa pesquisa. Relatório final da Associação Científica de Angola do Estudo ProSan, Comissão Científica do Projeto SAN de Angola. O presente documento é o relatório final do projeto SAN de Angola, ProSan, concebido e elaborado em 2020 e finalizado em 2023. O objetivo deste estudo prendeu-se na promoção e inclusão dos SANs no processo de desenvolvimento social. O ProSan tem um orçamento de $60 mil e este projeto foi executado em duas fases. A primeira fase foi científica e a segunda fase foi a fase de empoderamento. A seguir, nós vivemos então um programa que foi devidamente executado em 3 anos, mas foi concebido para ser executado apenas em 1 ano. Estávamos em 2020 e a pandemia assolou, então fomos tendo não só a dificuldade de disponibilização dos fundos por parte da Open Society, mas também enfrentamos a pandemia e várias vezes o encerramento das fronteiras também criaram esta dificuldade. O ProSan normalmente está dividido em 4 subprojetos, a saber, primeiro a construção da matriz teórica, nós desenhamos a matriz teórica do projeto e seguiu-se então com a investigação científica de campo aberto, isso que é a fase 1. Depois, tal como disse o presidente da Associação dos SANs de Angola, Dr. Kassanga, nós enfrentamos a segunda fase, que é a fase de empoderamento. Nessa fase, temos o livro O Lugar dos SANs de Angola na Construção de uma Sociedade Multiética, que é um livro editado pela Okucima Editora e será distribuído aqui de forma gratuita a todos, porque é o estudo que nós desenvolvemos ao longo desse processo. A seguir, também na fase de empoderamento, nós encontramos então várias atividades. Entre elas, nós vimos a fundação da Associação dos SANs de Angola e que foi feita este ano aqui na cidade da Huila, por causa então do facto da Huila ser uma cidade muito estratégica
e também acolhedora. Nós conseguimos, a par das províncias do Namibe, Cunene, Cubango, Mochico e também a Huila, nós encontramos na Huila o melhor lugar para conseguir, então, circular pelos SANs. E tivemos também a fase de elaboração do anteprojeto. Todo o trabalho científico envolve partes muito específicas, e aqui na academia nós entendemos muito bem como é desenhado. Mas é importante fazer referência para todos que nós, depois da fase da produção do trabalho, desenvolvemos o livro, que é composto minimamente por 5 capítulos e uma bibliografia muito rica, onde temos trabalho de muitos acadêmicos que já têm estado a desenvolver pesquisa ao longo desse tempo sobre os SANs. Então não deixamos de tocar ou fazer referência bibliográfica ao trabalho. É importante fazer referência que o estudo de pesquisa do ProSan, que é um livro que daqui a pouco será distribuído, não é um material acabado. É, na verdade, mais um contributo que nós decidimos trazer para o desenvolvimento da ciência e para a atenção específica que nós devemos prestar aos SANs. Por quê? Porque, efetivamente, nós temos muito risco de extinção, tal como o livro também faz referência. É importante fazer referência para todos que o estudo também prevê, para a implementação da Associação dos SANs de Angola, o programa de auxílio ao registro civil dos membros da comunidade SAN. Por quê? Porque nós detectamos que há uma fraca adesão ou aderência, uma fraca capacidade de registro dos SANs. Encontramos no campo aberto muitos SANs sem registro, mas muitos mesmo, mais velhos, inclusive os idosos, não tinham um único documento, o que dificulta ao máximo termos números exatos. Não existe ainda um censo sobre os SANs em Angola, também é um desafio que nós colocamos e entregamos para a Associação dos SANs de Angola, em parceria com a Associação Científica de Angola. Poderemos então buscar desenvolver este trabalho. O segundo projeto que nós realizamos e procedemos entrega à Associação dos SANs de Angola é o Programa de Adaptação de Inclusão Escolar, que também vamos trabalhar com pesquisadores locais no sentido de conformar então a implementação deste programa. Agora preciso o cabo para exibir aqui algumas imagens daqueles que são as nossas dificuldades que nós encontramos. A seguir, temos os constrangimentos. Nós tivemos vários constrangimentos de ordem técnica, financeira e muito mais, e por isso mesmo não temos até o momento, está a caminho daqui a pouco, um grupo da comunidade SAN que vai fazer-se presente, provavelmente no período da tarde. Agora vou exibir com o meu computador parte aqui do trabalho. Dei-me só um minuto e já consigo passar para todos. É importante fazer referência que este slide mostra então a pesquisa de campo aberto no sul de Angola. Ao centro, Dr. Nuno Álvaro Dalla, que foi, na verdade, o presidente fundador da Associação Científica de Angola. À esquerda está o Dr. Oliveira, à direita do Dr. Nuno Álvaro Dalla, à direita está o Dr. Zola e à esquerda o Dr. Oliveira, está aí também o engenheiro José Miranda, e eu estou com umas mochilas lá mais a fundo. Para dizer que o importante da partida de Luanda para o sul de Angola foi efetuado por transporte terrestre, fizemos uma radiografia, por isso mais tarde vamos ver um documentário do processo todo que nós vivemos. Aquele foi um cheirinho, tem um documentário com mais substância, e nós encontramos então estas realidades no registro. Dr. Nuno Álvaro Dalla atualmente não faz parte da direção, nem preside a Associação Científica de Angola,
porque é atualmente deputado à Assembleia Nacional. Nós encontramos venda ambulante, que nós qualificamos como pobreza visível, porque os rostos das crianças ao longo do trajeto denunciavam exatamente o percurso. E o Dr. Nuno Álvaro Dal e outros pesquisadores estavam a conversar com a comunidade, com as pessoas ao longo do percurso, mesmo dentro dos autocarros, para então perceber o nível de pobreza que de facto assola a região sul. Havia também na região da Huila, quando passamos por cá, estas imagens que foram registradas, todos à procura de ajuda para a sobrevivência. Nós vemos crianças a pedir, nós a descermos do autocarro, já existiam crianças a pedir esmola, víamos senhoras a levarem pesos muito altos. Primeiro, do ponto de vista cultural, ela não é uma violação dos direitos humanos, mas do ponto de vista da humanidade, então aí vai haver um cruzamento. A água, normalmente, em alguns bairros onde percorremos, é carretada dessa maneira. E também, a nível do governo, nós fomos ao CUNEN, e aqui é o administrador de Quahama, e vimos, então, o Dr. Nuno fez uma interação, conversou com as autoridades locais a nível da região. E, como não podia deixar de ser, esta é uma comunidade sã do Kipungo. Nós fomos até essa comunidade, entrevistamos, conversamos, e o documentário mostra efetivamente isto. Os alimentos que os sãs normalmente degustam, de acordo com a nossa pesquisa, e por isso fotografamos, são estes que aparecem nas imagens, e não precisamos de fazer uma demonstração das novas tecnologias, porque as crianças basicamente têm dificuldade de conhecer alguns aspectos como telefone, tablet e muito mais. E nós fizemos então este selfie. Uma coisa que não ficou bem na fotografia, mas está lá a fotografia, é esta água que nós encontramos na comunidade, uma cacimba de água onde os sãs consumiam mesmo esta água. Isso é no CUNEN, para fazer referência. Nós estivemos lá e fizemos esse registro para apresentar então à comunidade científica, à sociedade em geral e particularmente ao governo de Angola. A seguir, nós temos essa imagem que ilustra, de facto, o desgaste psicológico e físico dos nossos irmãos sãs, que efetivamente precisam de muito socorro. E muitos conseguem envelhecer. Nós, durante a pesquisa, perguntamos as técnicas que eles usam para conseguir chegar a essa idade, e são muitos mesmo, diferente dos bantos que, efetivamente, provavelmente por causa da alimentação e outros fatores, acabam por ter a chamada vida muito curta, de acordo com a esperança de vida. Também aqui detectamos um SAN com uma t-shirt de umas organizações políticas de Angola, e nós intitulamos Eles têm partido, mas não sabem. Isso para dizer que os partidos nem sempre nós nos inscrevemos, mas muitas das vezes somos influenciados de forma psicológica. A seguir, não há professores na escola. Esta escola encontramos totalmente vazia. As crianças giravam de um bairro a outro, numa das comunas do CUNEN, e não havia, de facto, professor na escola. E aqui é o ICED, instituição especializada em formação de professores, que provavelmente os professores andam a deambular pelas cidades. A seguir, temos essas fotos, então, que demonstram aqui a comunidade toda completa, fazer referência a que eles não precisam de creme, mas têm uma pele muito, mas muito linda e evitam muita coisa química. A seguir temos uma rua que nós não acreditamos, é uma rua intransitável, quase que intransitável, e esta imagem que todos vocês podem verificar são imagens de uma escola. Aqui é uma escola. Estas são carteiras e este é o quadro. Este é o quadro e são as carteiras. Nós chegamos nessa comunidade por volta das 18 horas e fizemos então um registro para apresentar para os ilustres convidados, desde organizações
da sociedade civil, governo e também a sociedade em geral, particularmente os pesquisadores da região sul, que percebemos que têm estado a fazer muito bom trabalho em relação aos SANs, e vamos ver isso mais tarde. E depois vimos algumas instituições de apoio às comunidades. Encontramos uma instituição num dia de semana totalmente trancada, daquela forma. Vimos o posto policial de Nenhorte, onde não conseguimos falar com as autoridades policiais, mas conseguimos apontar um registro porque o percurso foram de 5 províncias. E aí está a Igreja Católica, como não podia deixar de ser, bem presente, e existiam lugares onde tinha a sede do partido em Pelá, mas não tinha administração propriamente para os SANs se comunicarem. Então, para apresentar aos nossos distintos pesquisadores, atendendo que estamos na academia, devemos então refletir sobre estes aspectos. Nós fomos muito bem recebidos no município de Kipungo, por isso aí está o nosso maior registro, a imagem fala por si. Nós passamos por Kipungo com a doutora Casimiro, que foi devidamente citada e referenciada no nosso estudo em livro, porque acolheu-nos, deu-nos todo o apoio em nome do governo da Huila. Por isso, o governo da Huila é também um dos apoios que nós mencionamos, não só nas publicidades, mas em toda a comunicação do evento. E aqui está o registro mais importante do Kipungo. Nós, então, ali está o Dr. Nuno Avardala com representantes do Kipungo. A seguir, o apoio financeiro que o PROSAN deu. Nós, em função das dificuldades que nós encontramos, e não estava previsto no estudo, o estudo era apenas para radiografar aquilo que é a vivência dos SANs, mas vimos uma degradação em termos sociais e financeiros, que tivemos que, à última da hora, solicitar a direção nacional, a direção geral da ACA, no sentido de autorizar uma disponibilização de fundos. E nós chegamos a dar tantos 5.000, vários 5.000 kwanzas para os nossos irmãos, o que não representa efetivamente nada, é, na verdade, uma amostra da nossa passagem por aquele lugar. Depois temos a pesquisa que mexeu com a mídia nacional. Nós vemos aqui, de forma muito importante, o estudo muito obrigado. O estudo no Novo Jornal. Essa divulgação foi feita pelo Novo Jornal e todos podem encontrar, então, este estudo nas edições do Novo Jornal do ano passado. Então, este é o projeto PROSAN, financiado pela Open Society e realizado pela ACA, Associação Científica de Angola. Esta é a primeira fase. Vou mostrar só agora a outra fase de forma muito rápida para vossas excelências, porque é importante fazer este apontamento. E para não cansar a audiência, as imagens ficam muito mais do que efetivamente as palavras. A segunda fase, tal como fez referência o presidente da Associação dos SANs, nós fizemos a fase de empoderamento. Viemos cá e fundamos a Associação dos SANs de Angola, uma associação aberta para os SANs e para toda a comunidade acadêmica angolana e não só. O presidente da Associação dos SANs está disponível aí, a associação está a realizar aqui, muitos dos membros que estão a ver aqui também fazem parte da Associação dos SANs, e para aqueles que quiserem fazer parte da Associação dos SANs, é só contactarem o nosso secretariado lá ou lá no protocolo na entrada. Como podem ver, março de 2023, nós pousamos novamente cá para este trabalho. Primeiro, reunião técnica para a fundação da Associação dos SANs de Angola. Isso foi no dia 7 de março de 2023. Nós reunimos com o Dr. Kassanga, como podem ver nas imagens, Dr. Schwalzio e também Dr. Frederico, que fazem parte, então, da liderança da associação. A seguir, nós fizemos um trabalho intenso, totalmente financiado pela Open Society e suportado pela ACA. Viemos cá e realizamos essas reuniões técnicas no PUNIV. Também aproveitamos a agradecer a direção dessa instituição que nos acolheu. Depois temos também a Assembleia Geral Constituinte da Associação
dos Sães de Angola, na Huila, foi no dia 9 de março de 2023. Como podem reparar, estamos aí, tomada de posse, um bocado de alimentação e sorriso, com uma das professoras de História que muito temos estima. A seguir, nós vemos algumas imagens do trabalho bem divulgado que ocorreu aqui na província da Huila, desde a TV Zimbo e quase todos os órgãos de comunicação social a nível daqui da cidade. Como não podia deixar de ser, por isso é que o governo da Huila é de facto especial para nós, a Associação Científica de Angola. Nós fomos recebidos por Sua Excelência, governador da província da Huila, e aí estão as imagens. Muitas das vezes, na época da geração digital, quem não tem fotografia ou vídeo quase que não é acreditado. Aí está, então, o registro das nossas imagens. A seguir, temos aqui nossa retirada. A associação passou mais um registro reduzido daquilo que são dos SANs e devo efetivamente reconhecer a paciência de Vossas Excelências em abandonarem as vossas casas, os vossos compromissos, para estarem aqui conosco a presenciar um trabalho de angolanos, para o desenvolvimento sustentável de Angola. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos aqui a